Falaremos novamente sobre modelos astronômicos. Assim, o modelo astronômico heliocêntrico se baseia em algumas premissas, ou seja, que o Sol estaria muito distante e seria enorme. Por este motivo e por consequência, ele emitiria raios paralelos. O Carl Sagan, no documentário sobre Cosmos, ele afirma que os raios do Sol são paralelos. A ciência afirma que é considerado paralelo. Assim, a ciência afirma que 0,53 graus é considerado 0 grau. Vai uma grande diferença. Então, em termos de grau, 0,53 graus não pode ser 0 grau. É uma convergência muito grande para este número. Assim, os raios do Sol no modelo heliocêntrico seriam, considerados paralelos. Para este caso, considerado seria 98%, 99%. Não seria de todo paralelo, porque para considerar o raio paralelo, ele teria que ter a mesma medida, matematicamente falando, a definição é essa. Ele teria que ter no início e no fim a mesma medida, levando ao infinito ou não, Se o raio tem paralelo em 2 centímetros, no início e no fim vão ter os mesmos 2 centímetros. Assim, não poderia convergir nem divergir. É uma incongruência matemática. Não produziria ângulo, Não poderia formar penumbra, que é raio de 0 grau, raio paralelo, não poderia formar penumbra que vemos no mundo real. Então, e também, não poderia provocar uma convergência de 0,53 graus para o eclipse lunar, porque fazendo sombra na Terra, o Sol faria uma sombra paralela seria de 180 graus, Ou seja, metade. 180 é metade da circunferência de 360 graus. Então, seria metade, 12 horas para equinócio, Então, não poderia convergir em 0,53 graus. E assim também seria uma umbra, ou uma noite, umbra, tem tudo o mesmo motivo, a sombra da Terra. Então, eu não poderia ter uma umbra de 0,53 graus dentro de outra umbra, que seria os 180 graus aqui. Então, isso é impossível, Então, não poderia ocorrer uma umbra dentro de outra umbra. Para o experimento de Eratosthenes também, para uma convergência solar ocorrendo, no modelo heliocêntrico, eu teria que ter o quê? O Sol, essa bolinha aqui é o Sol, emitindo raios para a Terra, O que ocorre? A ciência calcula pelas tangências de um Sol imenso, pelas tangências, iria convergir na Terra, que tem um diâmetro 109 vezes menor do que o Sol. Então, seria pelas tangências exteriores de Sol e Terra. Logo,
A sombra seria zerada no experimento de Eratosthenes num raio, né, de 6.378 quilômetros. Só que isso não acontece na prática. Na prática, o que ocorre? Num raio de 0,01 grau na Terra, é que as sombras são zeradas. Então, isto é incompatível para um Sol imenso? Não tem lógica um Sol imenso não convergir para a Terra em todo o raio da Terra. Não é lógico? Eu vou mostrar aqui o cálculo que eu fiz para convergência e divergência de qualquer corpo esférico, né? Para qualquer corpo luminoso esférico ou para uma esfera, a fórmula é dada da seguinte forma: raio sobre π raio. Assim, eu encontro 0,3183 graus. A fórmula funciona para qualquer raio. Pode atribuir qualquer valor ao raio, que vai achar o mesmo ângulo. Assim, está correta a fórmula, né? Raio sobre π raio. 0,3183 graus. Logo, essa convergência ou divergência eu tenho que perceber pelo experimento de Eratosthenes. Isto tem que ser fato, tem que ser matematicamente provado na Terra. Assim, o que ocorre? Para um Sol imenso, eu não poderia calcular pelas tangências exteriores, e sim por este pontinho aqui, que eu coloquei aqui, que seria sairia de um raio pequeno do Sol, né, para um Sol imenso, sairia deste ponto e iria convergir ou divergir. Por quê? Porque a ciência, ela atribui, né, que a convergência solar seria um raio invertendo a posição para cá, baixo, acima, lado ou outro lado, iria convergir. Assim, quando a ciência afirma isto, ela está afirmando também que o Sol seria uma fonte pontual, né, para a ótica. Por quê? Porque uma fonte pontual, ela diverge para todos os lados. Ou seja, ela vai ficar também a 180 graus, inverso. E isso, na prática, a gente não observa. O Sol seria, então, uma fonte pontual e não uma fonte extensa. Por quê? Porque, sendo de raio paralelo, ela não poderia produzir penumbra. E não produzindo penumbra, ela deixa de ser uma fonte extensa. A fonte extensa produz sombra e penumbra. Então, a ciência se contradiz. Então, e também observando uma coisa aqui. A Terra sendo este pontinho aqui em relação
desculpa, ao tamanho do Sol, quando na parte noite, né, quando a Terra rotaciona e fica na parte noite, o que teria que acontecer? Todos esses raios do Sol, estando longe ou não, imenso ou não, ele teria que emitir luz, já que a luz se propaga em linha reta. Ele teria que emitir luz e provocar um crepúsculo de 12 horas na noite, coisa que não ocorre no mundo real. Então, novamente, eu mostro o erro do modelo. Então, o que ocorreria? Para um Sol imenso, eu mostro esses erros que são observáveis na prática. E para um Sol pequeno, eu teria sim convergência e divergência dos raios solares. Quando perpendiculares, eles seriam paralelos. Também produziriam penumbra e ângulos, né? Como vemos no mundo real. O eclipse lunar aconteceria por outro motivo, e não pela sombra da Terra, e sim por parte da Terra, que mudando o modelo, né? Não podemos pensar com a ótica do modelo heliocêntrico para outro modelo. Então, mudando a ótica, muda toda a lógica. Então, a sombra, né? No terminador da Terra, faria o eclipse lunar. Desculpa. O experimento de Eratosthenes fica perfeitamente... vamos colocar aqui para a Austrália.